Neste vídeo, iremos te apresentar algumas descobertas de explodir a cabeça, explorando segredos cuidadosamente ocultos em algumas das mais icônicas obras de arte da história. Essas obras não apenas nos transportam para épocas passadas, mas também escondem enigmas que desafiam nossa compreensão. Quando esta pesquisa foi feita, mal poderíamos imaginar a complexidade e significado que foram encontradas nas obras de arte. Você já pensou em encontrar um disco voador em uma pintura renascentista? Ou a previsão do Apocalipse nas criações de Da Vinci? Assista este vídeo até o final, para conhecer 9 segredos escondidos em obras de arte. Já deixe sua curtida, se inscreva no canal, e vamos para o vídeo. Começaremos com a criação de Adão. Esta é sem dúvida, uma das pinturas mais famosas e reverenciadas da história. No entanto, por trás dessa cena bíblica, há um segredo anatômico notável. Michelangelo, o mestre renascentista, não era apenas um pintor talentoso, mas também um estudioso apaixonado pela anatomia humana. Em sua juventude, era comum para ele passar noites e mais noites acordado, dissecando cadáveres humanos, à luz de velas em uma sala nos fundos da basílica, adquirindo um profundo conhecimento da estrutura do corpo humano. Ao olhar atentamente para o sudário que envolve Deus na criação de Adão, você descobrirá uma representação anatômica oculta de um cérebro humano. Isso levou especialistas em neuroanatomia a acreditar que Michelangelo pretendia transmitir a ideia de que Deus dotou Adão não apenas com vida, mas também com inteligência. O profeta Zacarias. Outra obra notável na Capela Sistina é a representação do profeta Zacarias. À primeira vista, vemos um profeta lendo um livro, com 2 querubins olhando por cima dos seus ombros. No entanto, com uma observação mais atenta, revela-se algo intrigante. Um dos anjos parece fazer um gesto parecido com uma figa, que é quando se coloca o dedo polegar entre os dedos médio e indicador, antigamente considerado um gesto obsceno. O rabino Benjamin Blatt, professor religioso de temas judaicos, na Universidade Yeshiva, sugeriu que este gesto pode esconder mensagens ocultas sobre os sentimentos de Michelangelo em relação ao Papa da época. Isso mostra como o artista não tinha medo de incorporar mensagens audaciosas em sua obra. Os olhos da Mona Lisa. A Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci nos últimos anos de sua vida, é uma das obras mais enigmáticas da história da arte. Da Vinci, conhecido por sua mente esotérica, usou símbolos secretos para comunicar mensagens ocultas. Inicialmente, especulou-se que a pintura indicava uma gravidez, devido à posição dos braços e ao véu nos ombros, um símbolo de maternidade renascentista. No entanto, pesquisadores italianos descobriram algo ainda mais intrigante. Ampliando os olhos da Mona Lisa, encontraram as letras L e V no olho direito, provavelmente referindo-se a Leonardo da Vinci. Em 2011, o pesquisador Silvano Vincent levantou questões sobre uma letra S no olho esquerdo e o número 72 abaixo da ponte arqueada ao fundo. Ele sugeriu que a letra S poderia se referir a uma mulher da dinastia Sforza, uma dinastia poderosa que governou boa parte do território italiano durante a época do Renascimento, mudando nossa compreensão da modelo retratada. Quanto ao número 72, Vincent acreditava que poderia ter significados profundos ligados ao cristianismo e ao judaísmo. O 7 se refere à criação do mundo, e o número 2 pode representar a dualidade entre homens e mulheres. Esta pintura continua a ser um mistério artístico debatido por especialistas, guardando segredos ocultos e revelações intrigantes. Noite Estrelada. Vincent van Gogh, em sua obra Noite Estrelada, de 1889, apresenta a vista da janela de um quarto do asilo psiquiátrico. Depois de uma crise psicológica que resultou na automutilação da sua orelha esquerda, Van Gogh decidiu pela internação no mencionado asilo. Especialistas em arte e matemática explicaram que tal obra antecipou-se décadas antes dos cientistas, capturando o conceito de um fluxo turbulento em sua pintura. Isso foi confirmado quando o telescópio espacial Hubble identificou redemoinhos semelhantes em uma nuvem distante de poeira e gás, lembrando a visão de Van Gogh. Isso levou a um estudo detalhado de outras pinturas do artista, revelando padrões de fluidos turbulentos escondidos, muito à frente de seu tempo. A Madonna com São Giovannino. Domenico Ghirlandaio
renomado pintor renascentista italiano, nos deixou uma obra misteriosa, a Madonna com São Giovannino. Por trás da cabeça da Madonna, surge um objeto estranho que provocou debates. Alguns especulam que isso pode ser uma representação dos primeiros avistamentos de extraterrestres no século XV, enquanto outros interpretam-no como o evento descrito no Evangelho de Lucas, na qual pastores observam seus rebanhos à noite, e são visitados por um anjo, cercados pela glória do Senhor. Qual é a sua interpretação dessa pintura? Você acredita que se trata de um OVNI, ou de um anjo? Para expandir um pouco mais sobre esse tema intrigante, é interessante notar que essa obra de arte levanta questões fascinantes sobre como a arte pode ser interpretada, de maneira multifacetada ao longo do tempo. Ela nos convida a explorar o mistério por trás de seu simbolismo, e a refletir sobre como as diferentes épocas e culturas podem influenciar nossa compreensão sobre as obras de arte. A Última Ceia. A pintura, da Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que tem sido objeto de especulações desde o livro O Código da Vinci, de Dan Brown, continua a intrigar. Algumas teorias audaciosas sugerem que o discípulo posicionado à direita de Jesus, na verdade, representa Maria Madalena disfarçada de João, o apóstolo. Além disso, há quem afirme que a maneira como essa figura se encaixa entre Jesus e João simboliza uma presença feminina, insinuando que Jesus e Maria Madalena podem ter tido um filho juntos. No entanto, é importante mencionar que muitos estudiosos da história da arte mantêm uma abordagem cética em relação a essa interpretação. Eles argumentam que a representação feminina de João pode ser atribuída ao fato de que ele frequentemente era retratado dessa maneira. Outra perspectiva intrigante é compartilhada por um músico italiano chamado Giovanni Maria Palla, que sugere que Leonardo da Vinci pode ter retratado a Última Ceia, possivelmente fazendo alusão a uma melodia. Sob essa ótica, a disposição dos pães e das mãos dos apóstolos poderia ser interpretada como notas musicais, formando assim uma melodia única e secreta. Adicionalmente, uma pesquisadora do Vaticano chamada Sabrina Galizia reivindica ter desvendado um enigma que combina elementos matemáticos e astrológicos incorporados na obra de Leonardo. Ela afirma com convicção que por meio dessa pintura, é possível vislumbrar uma representação simbólica e apocalíptica do fim do mundo, que estaria oculta por uma fórmula criptografada na janela central, posicionada acima da figura de Jesus. Surpreendentemente, a data projetada por Da Vinci para o fim do mundo é 21 de março, do ano 4006. Isso sugere, de acordo com essa interpretação, que o trabalho de Da Vinci pode prever o início de uma nova era. Os discípulos de Emaús, Michelangelo Merisi Caravaggio, mestre do estilo barroco, capturou o momento em que Jesus ressuscitado se revela a dois discípulos na cidade de Emaús. Uma sombra peculiar, em uma cesta de frutas, à beira da mesa, revela a figura de um peixe, que não parece estar relacionado a nenhuma das frutas que estão no cesto. Isso é interpretado como uma alusão ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O Velho Guitarrista Cego. A obra perturbadora de Pablo Picasso, O Velho Guitarrista Cego, de 1903, revela camadas ocultas sob sua superfície. Pesquisadores, usando uma câmera infravermelha, descobriram uma pintura subjacente representando uma mulher. À medida que a tinta desvanece, o rosto da mulher emerge sobre o pescoço do ancião. E Davi com a cabeça de Golias. Caravaggio, além de ser um renomado artista, também ganhou notoriedade devido aos seus problemas sociais e seu comportamento violento. Após desfrutar de anos gloriosos nos círculos artísticos de Roma, ele foi forçado a fugir, quando se envolveu no assassinato de Ranunzio Tomassoni. Como resultado, o artista procurou abrigo em Malta, onde também enfrentou problemas, e foi condenado por agredir um cavaleiro. No entanto, enquanto estava preso e ferido, Caravaggio decidiu buscar a redenção junto à igreja. Pouco antes de sua morte, se esforçou para redimir de seus pecados, através de uma de suas obras mais notáveis, Davi com a cabeça de Golias, que estava destinada a ser um presente para a corte papal. Em sua representação de Golias, Caravaggio retratou o derrotado de maneira a evidenciar suas feridas e as marcas deixadas por uma vida de excessos. O Davi vitorioso é amplamente considerado como uma representação do próprio artista, em seus anos mais jovens. Vale ressaltar que entre as inscrições vagamente gravadas na espada, encontra-se a abreviatura H,
que possivelmente simboliza a humildade que supera o orgulho, ou pode ser interpretada como um gesto de desculpas por seus atos passados. Conhece alguma outra obra de arte que esconda segredos intrigantes? Deixe sua opinião nos comentários, e se este vídeo lhe trouxe conhecimento novo, compartilhe com seus amigos. E claro, clique no botão curtir, e inscreva-se no canal para nos motivar a trazer mais vídeos como esse.